Bom, agora nós vamos continuar com a segunda parte do vídeo, né? A segunda parte da aula Histórica de Avaliação de Políticas. Então, como eu vinha falando, Verdun estabelece quatro ondas, quatro etapas da avaliação de políticas públicas, né? E essas etapas, obviamente, elas são cumulativas. A primeira etapa, ou a primeira onda, é chamada da onda científica, que foi predominante entre 1950 e 1960, ela é marcada pela ideia dos países reformistas, né, e o estabelecimento do bem-estar social, do estado do bem-estar social, e com foco, um forte foco em racionalidade das reformas e expansão. Então, nesse momento, o palco forte era a Guerra Fria, ou seja, o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. E o mundo capitalista, obviamente, queria tornar o mundo mais humano, né? E se o capitalismo de mercado poderia ser freado, aqui está escrito freado, mas é freado por doses de intervenção pública na sociedade. A economia orientada pelo consumo versus a economia socialista e a necessidade de legitimar o sistema capitalista, dado a ameaça do sistema socialista que só expandia, né? Veio o Vietnã, a China, logo em seguida o Vietnã, a Coreia e fora Cuba, né? E assim sucessivamente. Nesse momento é que se chama um elemento do racionalismo radical. A ideia era tornar o mais racional possível a utilização e a distribuição de recursos na sociedade. Então, nesse mesmo momento, também surge toda a ideologia da meritocracia, do merecimento por mérito e tudo, mas, ao mesmo tempo, na Europa, de uma maneira geral, a ideia era redistribuir riquezas e acessibilidade, né? Então, esse modelo ele é fortemente orientado para o início do ciclo de políticas, né? Pela primeira vez se pensa no ciclo da política entre elaborar, implementar, monitorar e avaliar. Né? Ele é muito baseado na análise de custo-benefício, simulações e, em especial, randomização dos indivíduos, né? A utilização de toda a técnica quantitativa e lançando mão de toda a ideia positivista que era predominante no momento. E também a forte interessante entre a tomada de decisão por parte do governo e a avaliação científica. O Verdun ele adapta de um outro trabalho as etapas do racionalismo radical, ou seja, que estavam em voga na época, nesse período racionalista. Que problema o tomador de decisão está procurando resolver? 2. Quais são as causas ou forças motrizes por trás do problema? 3. Que impactos o problema provavelmente terá se nada for feito? 4. Que metas foram estabelecidas na área do problema? 5. Que meios alternativos se pensa que contribuem para a realização dos objetivos? 6. Quais são as consequências dos meios alternativos e qual é a probabilidade dessas consequências sendo geradas? 7. Quais os custos e requisitos de recursos associados a diferentes meios? 8. À luz desses cálculos relativos às consequências e custos, como podem ser os meios alternativos organizados e que critério deve ser usado na seleção dos mesmos? 9. Como as experiências de escolha já feitas e implementadas podem ser usadas para reavaliar os objetivos definidos e os meios adotados? Bom, por detrás dessas 9 perguntas, por detrás não, essas 9 perguntas estão sempre por detrás dos desenhos de pesquisas feitos no momento de elaborar, implementar e avaliar as políticas, né? E o Verdun adotou, ele fez pequenas alterações desse quadro de um outro estudo, que é modificado de Wittrock. Por fim, a avaliação deve ser uma pesquisa neutra e objetiva. Não formula problemas nem recomenda fins. É como uma reação à centralização na tomada de decisão, né? Então, logo em seguida,
como uma reação a esse centralismo científico, se a gente assim pode dizer, para meio que definir a maneira como as pessoas deveriam viver, e, obviamente, sendo pautada sempre pelos estudos, e o que é que a população necessitava era pautado dentro dos governos, vem a onda dialógica, ou a onda do diálogo. Ou seja, nessa etapa há uma certa reação das pessoas que estavam sendo afetadas pelas políticas, ou seja, pelos públicos-alvos, pelo público-alvo, beneficiários diretos e indiretos, deles próprios não terem ação sobre a política. Né? E, obviamente, esse modelo, que é um modelo científico, ele deixa de fora o ator principal, que é o beneficiário da política. Então, essa segunda onda, chamada de dialógica, vem trazer isso, em cima da ideia da social-democracia, que é da democracia representativa. Então, os novos estudos, os novos desenhos de pesquisas incluem a grande participação dos beneficiários, ou seja, das vontades dos beneficiários e o que é que eles, a opinião deles sobre a atuação dessas políticas, mas em especial um questionamento dos estudos econométricos quantitativos, e há uma certa e começa a haver uma inserção de estudos históricos, de história de estudos históricos não, de história de vida, estudo de casos, em especial a adoção generalizada por o método qualitativo, entrevistas de profundidade, grupos focais, e várias dessas técnicas são inclusive criadas nesse período, né? A terceira onda é a onda neoliberal. Essa onda neoliberal, essa fase neoliberal, como eu falei desde o início, essa onda, essas ondas, elas obviamente são cumulativas. Ninguém joga fora ou anula completamente o que foi feito no estágio anterior. E essa chamada neoliberal, digamos assim, que foi preponderante em 1980 e 1990, ela vem no bojo do New Public Management. O que é que seria isso? É um reflexo da falência do Estado europeu. Né? A primeira grande crise cíclica do, do, do capitalismo moderno, né? Quer dizer, teve a crise de 29, depois em 1950 teve um abalo qualquer, mas em 1980 é uma crise de grandes proporções, que abala, o capitalismo já estava completamente conectado, o capital financeiro já estava bem estabelecido, então essa crise capitalista ela toma proporções continentais. E, por assim dizer, o dinheiro destinado a políticas ele fica cada vez mais restrito, e há um questionamento muito grande do derrame do dinheiro que houve nas décadas anteriores. Por outro lado, o sistema socialista, a União Soviética, a Alemanha, eles começam a dar os primeiros sinais de crise também. Então, o mundo socialista também já não configurava como uma ameaça tão forte, em especial no final da década de 90, né, perto dos anos 2000. Começou no final da década de 80, mas no final da década de 90 isso já não era mais uma ameaça. Então havia uma segunda preocupação. Né? Parte do dinheiro foi destinado também para garantir que, por exemplo, os tigres asiáticos não se transformassem em socialistas, e parte do dinheiro sumiu. Ele simplesmente parou de existir. Né? Não havia mais esse recurso infindável dentro dos países europeus. E o próprio estado do bem-estar social começa a se tornar um pouco anacrônico e começa a ser questionado. Então, essa nova onda chamada essa onda neoliberal, ela se apropria muito da onda científica que houve antes, dos métodos, evolui bastante, mas hoje a disponibilidade de dados já era muito maior. Quer dizer, hoje não, na época já era muito maior. Por outro lado, ficar bem uma grande distinção entre as duas ondas. Enquanto a onda científica buscava aprimoramento na ação do Estado, em especial na ideia da justiça e na distribuição de bens e serviços pela sociedade, a onda neoliberal tinha um foco nos resultados.
Esse é o foco principal da onda neoliberal. Ou seja, o que foi feito com esse dinheiro, quanto se gastou e o quanto alcançamos. Há uma busca muito forte pela transparência dos resultados, mas a conotação é um pouco diferente. Na onda científica, se buscava uma sociedade mais justa, um modelo socioeconômico que pleiteasse também a justiça, a distribuição equitativa dos bens principais da sociedade. A onda neoliberal vem em busca dos resultados. É o período, como eu falei anteriormente, do Estado mínimo na economia. Teve uma grande influência da política dos governos do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, né, as duas maiores potências capitalista do mundo, né, que eram os Estados Unidos e a Inglaterra, respectivamente. A avaliação das políticas públicas sociais passa a ser pautada pela lógica da accountability, aqui traduzido para o português de responsabilização. O que é essa accountability? Os beneficiários e os funcionários daquelas agências do Estado que distribuem os bens, por exemplo, vamos dar um exemplo da educação, eles são responsabilizados pelo desempenho da própria política em si, né? Essa perspectiva tem fundamental influência no paradigma atual da avaliação de políticas públicas, que a gente chama atual assim, a gente deveria estar saindo da quarta onda e entrando na quinta onda. Mas essa quarta onda, né, que a gente vai ver mais adiante, que é o estágio baseado na avaliação por evidências, né? Mas antes disso, na América Latina, de uma maneira geral, a accountability, esse New Public Management e a ideia da accountability passa a influenciar bastante algumas políticas da América Latina, o Chile e um pouco tardiamente o Brasil. Eu coloquei um texto à disposição do Nigel Brooke para vocês lerem sobre isso. Né? Então, a quarta onda, que é a evidência baseada, a onda baseada em evidência, que seria de 1990 a 2000, e muitos argumentam que esse estágio não terminou. Eu vou falar um pouco isso depois. Então, o foco agora é o monitoramento dos impactos causados pelas políticas e programas públicos e o retorno aos estudos de abordagens experimentais e quase experimentais. Então, a ideia de estudos quant, randomizados, que precisem o impacto do investimento do Estado sobre os indivíduos, ele só teve um pouco digamos assim, arrefecimento durante uma década e pouco, seria a década, digamos, dialógica. Né? Então, na realidade, há um acúmulo sobre isso. Com a pequena diferença que, no final dos anos 90 para os anos 2000, né, 2000 até 2010, a disponibilidade de dados é muito maior. Então, dados quali, dados quant, dados de painel que acompanha a pessoa desde o momento que ela nasceu até a sua vida adulta e percebe o comportamento dele diante das políticas da intervenção política, né? E da redistribuição e tudo mais. A avaliação, no momento, ela está preocupada com a política que funciona. Então, juntando um pouco da accountability com essa, a política tem que funcionar, ela tem que dar resultado. E o Estado, os funcionários, o diretor da escola, o professor da escola, eles são responsabilizados se a política der certo e não der certo, e por vezes premiados. Né? A onda baseada em evidência, argumentam alguns especialistas, envolve um retorno da avaliação científica, mas com um novo disfarce, né? Simplesmente utilizando o mesmo método. A avaliação é conduzida nas universidades como pesquisa básica, mas não autorizada. Como é que é isso? Os avaliadores, um outro exemplo da falta de autorização e da questão ética é que os avaliadores do setor público devem conduzir pesquisas sobre seus clientes como parte de seu trabalho clínico. O tipo ideal seria um médico, por exemplo, que atua como um clínico para os seus pacientes. E, ao mesmo tempo, ele faz trabalho científico sobre eles, ou seja, é uma questão ética muito forte. É como se a gente pega a ideia do médico, né? Mas se a gente pegasse a ideia do
do burocrata que trabalha, por exemplo, com a Bolsa Família. Seria, ao mesmo tempo que redistribui, bate o carimbo e observa toda a cobertura do Bolsa, eles têm dado suficiente para fazer análise clínicas e fazer testes sobre o efeito dessa política, aspas, desse remédio sobre os beneficiários, né? Além de problemas associados à ética em pesquisa, o uso de resultados é fortemente normativo de acordo com a linha política dos governos, né? Então, se o governo é mais de direita, a preocupação dele, por exemplo, é com a empregabilidade, mas com a média salarial e não necessariamente com a quantidade de pessoas que estão recebendo acima da linha de pobreza. O outro político, o outro governo que é mais, digamos assim, de esquerda e mais, digamos, inclusivista, a preocupação maior é com a empregabilidade e com o emprego com o mínimo de dignidade, mas para todas as pessoas, né? Por fim, recentemente, o Verdun argumenta sobre o surgimento de uma quinta onda. Essa, por sua vez, estaria tão submetida às necessidades políticas de governo que a união entre monitoramento e avaliação tornariam a maioria das intervenções sociais em política pública de segunda linha. Então, para ele, o estágio atual da política pública de intervenção para mudar a sociedade, mudar uma situação social, um problema social, que ele, nesse aspecto, ele elege esse tipo de política como uma política de primeira linha, ela passa a ser sequer questionada de existir. Agora são as políticas paliativas. E a avaliação estaria juntando a uma avaliação mais voltada ao monitoramento. Gente, obrigada. E eu vou terminando por aqui, tá? Um abraço.